Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 110. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia. Também temos os adicionais, que são as explicações no final de cada áudio. Espero que tenha sido bênção para você, como tem sido bênção para mim. Se você ainda não segue Mulheres com Fé.oficial, faça isso hoje mesmo. E saiba que além do YouTube, todos os áudios da leitura bíblica também está disponível no podcast do Spotify. Antes de nós começarmos com a leitura, vou fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo, por nos dar sabedoria, conhecimento e compreensão. Nos dê, Pai, a revelação da Tua palavra através do Teu Espírito Santo e que nós possamos conhecê-lo mais nesse dia, nessa leitura, possamos Te amar mais, amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos, que o Senhor remova qualquer tipo de mal-entendido que tenhamos tido ao ler Tua palavra e substitua, coloque a Tua verdade, Pai, no lugar. Obrigada por mais essa oportunidade e continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós terminamos o livro de 1 Samuel. Nós vamos, antes de entrar em 2 Samuel, nós vamos ler alguns capítulos de Salmos que está relacionado à leitura que fizemos em 1 Samuel. Então, hoje eu vou ler para vocês somente Salmos, os seguintes capítulos. Salmos 121, Salmos 123 ao 125, Salmos 128, 129 e 130. Salmos capítulo 121. Cântico de peregrinação. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Salmos capítulo 123. Cântico de peregrinação. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo. Estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Salmos capítulo 124. Cântico de peregrinação davídico. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso encontro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos capítulo 125. Cântico de peregrinação. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem,
os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Salmos capítulo 128. Cântico de peregrinação. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em teus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Salmos 129. Cântico de peregrinação. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram um arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião, sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele quem faz os fardos, e que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Salmos capítulo 130. Cântico de peregrinação. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponham a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Amém. O Salmos capítulo 121 faz parte dos cânticos de peregrinação. Na realidade, desde o 120 até o 134 são cânticos de peregrinação. São entoados pelos israelitas em sua subida para Jerusalém durante as festas sagradas, como a Páscoa, a festa dos tabernáculos. Jerusalém, situada entre montes, exigia dos fiéis uma caminhada exaustiva por terrenos perigosos. Essa jornada física e espiritual era marcada por orações de confiança, como que é descrita neste salmo. Historicamente, a subida envolvia riscos concretos como insolação, assaltantes, animais selvagens. Teologicamente, o salmo afirma que o socorro não vem da força humana ou da natureza, mas do Senhor, Criador e Protetor. Os Salmos capítulo 123 fala sobre desprezo. Este salmo expressa um lamento coletivo diante do desprezo e da zombaria dos arrogantes. Não sabemos quem escreveu este salmo, mas o texto parece ter sido composto num tempo de aflição nacional, talvez durante o exílio babilônico. O versículo 1 diz: Para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. O salmo começa com esse gesto de fé, levantar os olhos. O salmista não se volta aos montes, como está escrito em Salmo 121, mas olha diretamente para o trono do Senhor nos céus. O Salmo 125 fala sobre proteção. O objetivo desses salmos era preparar espiritualmente os fiéis enquanto subiam à Cidade Santa, especialmente durante as grandes festas. Ao caminhar em direção ao templo, o povo cantava sobre fé, livramento, comunhão e esperança.
este salmo em específico destaca a firmeza dos que confiam no Senhor e a proteção contínua que Deus oferece ao seu povo. Ainda que não saibamos quem o escreveu, sua mensagem se alinha com momentos em que Israel esteve oprimido por nações estrangeiras, como nos períodos babilônico ou persa. A referência ao cetro dos ímpios sugere uma época em que o domínio dos inimigos parecia ameaçar a fé dos justos. Ao ler este salmo, eu percebo que a fé verdadeira não é a ausência de conflito, mas segurança mesmo em meio à instabilidade. O Salmo 128 tem uma ligação clara como o anterior, o Salmo 127. Enquanto o Salmo 127 nós não lemos nesse áudio, mas você pode ler posteriormente, o Salmo 127 destaca que tudo depende da bênção de Deus, inclusive a construção do lar e o crescimento dos filhos. Já o Salmo 128 apresenta o resultado dessa bênção, um lar feliz, trabalho frutífero e paz. O pano de fundo é a teologia da aliança presente em Deuteronômio 28, onde Deus promete bênçãos materiais e familiares àqueles que guardarem seus mandamentos. O Salmo reforça que essas bênçãos não são fruto do acaso, mas resultado da fidelidade divina àqueles que o temem. O tema central do Salmo 129 é a perseguição histórica ao povo de Deus e a fidelidade divina em preservar sua aliança. O salmista fala em nome da nação e lembra que desde a sua origem Israel tem enfrentado opressões constantes. Apesar disso, Deus sempre esteve presente, sustentando e libertando. Não sabemos quem escreveu este salmo, nem a ocasião exata. Muitos estudiosos sugerem que ele pode ter sido escrito após o retorno do exílio babilônico. Teologicamente, o salmo afirma que a fidelidade de Deus sustenta a história da redenção. Mesmo em meio à dor, o Senhor é justo e está no controle. Para entendermos o poder do arrependimento verdadeiro, precisamos ler novamente os Salmos 130, que é o último salmo que eu li neste áudio. Seu autor não é identificado, mas o contexto mostra um coração angustiado não por inimigos ou tragédias naturais, mas pela culpa do pecado. É uma oração de alguém que entende sua culpa e sabe que só Deus pode resgatá-lo. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, o salmo começa com um clamor angustiado. O salmista está espiritualmente afundado como alguém no fundo do oceano, sem luz, sem ar e sem forças. Essa linguagem nos lembra Jonas quando orou do ventre do peixe. Do ventre do abismo clamei. O clamor de Jonas é sincero e insistente. Ele não se contenta em orar uma vez só e ele continua clamando. Essa persistência nos ensina que mesmo nas piores crises espirituais, há esperança quando nos voltamos a Deus em oração. Amém? Nós terminamos por aqui e amanhã, pela graça de Deus, começaremos o livro de 2 Samuel. Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.